prazer estar aqui, falar sobre ideias, no certo sentido, antiliberais da Idade Média, ideias pré-capitalistas, mas também, ao mesmo tempo, falar de um mundo que fez com que nascesse o nosso mundo. Talvez eu vá desmistificar algumas noções pré-concebidas que vocês tenham arraigadas ou mesmo aprendido na escola. Eu escolhi aqui os séculos centrais da Idade Média, século XI, XII e XIII, séculos de uma grande pujança econômica, em que pese todo o discurso teórico, filosófico e jurídico contrário à livre iniciativa, contrário à especulação, contrário ao sistema bancário emergente, em que pese isso, o fato é que a Europa, nesse período, fervilhava. Houve um grande boom populacional, um grande boom tecnológico, um grande boom existencial que propiciou a expansão da Europa e deu as bases futuras para as grandes navegações dos séculos seguintes. Eu escolhi aqui uma imagem que ilustra bem, é um pedacinho de uma pintura de um livro. Os livros eram ilustrados, eram pintados, que mostra, é a base de uma pintura que mostra a construção de uma torre. Por que eu fiz isso? Um dos símbolos que representa a Idade Média é o da atividade da construção. Construção de castelos, construção de prédios, cidades e, é claro, principalmente das grandes catedrais. Catedrais românicas e posteriormente góticas. Aqui, esse trabalho intenso dessa Idade Média central. Carpintaria, ferraria, marcenaria, os trabalhos das atividades manuais. O tema de hoje, na verdade, é sobre o trabalho. Pode passar. Para falar sobre o trabalho, antes de falar sobre o trabalho, eu quero mostrar a vocês quais são as projeções mais recentes dos historiadores. Do século XI ao XIV, houve uma explosão, um boom demográfico, oriundo de uma série de fatores. Vocês podem perceber, por exemplo, na Inglaterra, no século XI, de 1,5 milhão a quase 2 milhões, eles chegaram no século XIV a 4. Na Itália, de 5 a 10. E na França, maior território, de 6 a quase 16, 15. Isso é uma explosão nunca vista na história da humanidade até então. Um dos historiadores medievalistas mais recentes chegou a afirmar que desde o Neolítico nunca houve na história um crescimento demográfico tão forte. Até, claro, a eclosão da peste negra no século XIV, que aí houve uma quebradeira geral e 1/3 da população chegou a falecer. Mas então, o que deu origem a esse crescimento? Quais são as bases desse crescimento? Quais foram as bases desse crescimento? Em primeiro lugar, desenvolvimento tecnológico de coisas muito simples, mas que deram um resultado muito intenso. Como, por exemplo, criação dos arreios. Todo o material que envolve o suporte aos cavalos. Ferraduras, arreios, freios. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. O mundo romano os romanos no Império, eles não selavam os cavalos, não havia essa técnica. Os cascos dos cavalos eram gastos com muita facilidade. E outra técnica romana que não foi usada na Idade Média, por ser totalmente ineficaz na força de tração, eles colocavam os cavalos emparelhados um do lado do outro, o que assustava os animais. Se vocês podem assistir qualquer filme sobre o Império Romano, as pigas romanas são cavalos 4, 5 atrelados um ao lado do outro. Com isso você perde a força é dispersa entre esses animais. A Idade Média inventa, e aí são os povos, os camponeses,
no sistema de cavalos 2-2. Você concentra a força de tração e permite um melhor aprofundamento do trabalho no solo. O solo é mais profundamente revirado e com isso ele pode render melhor. Então, isso é um simples exemplo. Os romanos também esganavam os animais na tração, puxando para trabalhar na terra. O animal era puxado pelo pescoço, perdia força também, bois, vacas, cavalos. Os medievais inventam a proteção no peito do animal. Ele fica livre para respirar e passa então, você tem uma força muito mais concentrada e ele está livre para trabalhar. Então são pequenas técnicas agrícolas, é claro, passagem do sistema bienal, a terra dividida em 2 partes, para a terra dividida em 3 partes, mais tempo das terras em pousio, em descanso. Então, essa série de fatores juntos, unidos, fizeram com que houvesse isso. Além, é claro, das técnicas já conhecidas pelos romanos, que a Igreja Católica preservou nos tratados de agricultura, nos tratados de mecânica, de apreciação astrológica do tempo e tal, que foram preservados nos mosteiros das igrejas. Então, em linhas muito gerais, esse foi o quadro que deu origem a esse boom demográfico, tecnológico e expansionista da Idade Média. Isso quer dizer o seguinte: melhorar as técnicas de cultivo, crescer a produção de alimentos, crescer a população. A produtividade da terra forneceu uma alimentação muito mais variada. Além, é claro, um paradoxo nisso, né? Os ricos comem pior que os pobres na dieta alimentar. Por exemplo, um nobre medieval se alimenta basicamente de vinho e carne. Ele não come legumes, nem cozidos, que do ponto de vista nutritivo é muito mais propício para os camponeses. Ele come peixes, come enguias. Há notícias de reis que morreram de problemas de tanto comer enguias, que é um pescado mais gorduroso. Então, a dieta alimentar melhorou também. E é claro, com isso também a entrada da religião, o pão e vinho, e cerveja para os barcos que chegaram depois. Basicamente, a alimentação melhorou muito. E isso também influenciou esse crescimento demográfico, que é absolutamente impressionante. É que uma hora não dá tempo. Eu vou falar de outras coisas, mas em linhas gerais houve esse boom. Que a mentalidade, o que os juristas diziam, o que os filósofos diziam, estava em descompasso com o mundo real. Pode passar. Esse descompasso na economia pode ser visto muito rapidamente, sem entrar nos aspectos mais filosóficos, por exemplo, nessa crítica aos juros, feita por Santo Tomás de Aquino. Receber juros por um dinheiro emprestado é por si injusto. Ou seja, desde os séculos iniciais da Idade Média, a Igreja prega que você emprestar por juros, a juros, é por si uma atitude injusta. Eles tentam disciplinar o comércio e criam a ideia do juro mínimo, do juro justo. Você cobra o mínimo suficiente para você não ir à bancarrota, porque somos todos filhos de Deus e se aproveitar de um momento de penúria, ou o que quer que seja, de alguém cobrando o juro que bem quiser, é por si ilícito, pois neste caso se vende o que não existe. O uso de tais coisas não se deve separar de sua própria realidade. E tal. Quem pretendesse vender o vinho separadamente do uso dele, venderia a mesma